Quando tu começou na tatuagem, era bem diferente a coisa, né? Totalmente. Máquinas diferentes, tintas diferentes, tempo diferente de Tudo. tatuar tudo. Até questão de Produção do sombra e decalque. coisa era muito mais difícil de fazer do que fazer hoje. Como tu mesmo comentou ali, tipo, hoje tu pode regular a máquina por um tempo pra fazer tal coisa, ela vai em uma rotação em tal tempo e tudo mais. Na época, na verdade, naquela época, na verdade, já existia esse recurso. Já? Já. Mas Só não era tão que. barato. Não. Era. Mas não era Era acessível? acessível, era É? acessível. Só que a tecnologia ela evoluiu tanto que a qualidade das fontes hoje em dia evoluiu demais. Entendeu? A diferença tá na qualidade, né, de uma fonte hoje em dia para outra. Sim. Das máquinas também, né? Sim. Hoje tem, que nem nós tava comentando, a Pen essa. É uma caneta que tu desenha na pele do cara, né? Máquina de tatuagem, o pessoal às vezes chega lá no estúdio, olha o material e pergunta, cara, quanto que eu gasto comprar uma maquininha dessa? Eu tenho na minha bancada 6 máquinas. Cada máquina ali tem um preço. Eu falei pra ele, cara, Sim. tem uma máquina aqui. O exemplo que eu dou na minha bancada ali. Eu tenho máquina aqui que se tu vender o teu telefone, te sobra dinheiro pra caramba, que tu comprou uma nova. Eu tenho máquina aqui que eu precisei vender o reboque que eu tinha do show de Sim. mágica pra poder comprar. Sim. Entendeu? Só pra dar uma dimensão pro cara do quanto pode variar o preço de um material Sim, pro outro. sim. Né? Hoje em dia, cara, Essas máquinas PEN aí tem uma. Eu vi esses tempo atrás, eu não vi quem é que tava falando. É uma questão de 10, 12 mil. Uma máquina. Exatamente. Tem máquina de 10, 12 É. conto, assim. Como tu consegue encontrar máquina de 200 pila Sim. hoje em dia? Sim. Entendeu? E faz o mesmo serviço? Faz o mesmo serviço, Mas aí vai do dom do tatuador, né? também do dono tatuador. O que muda às vezes é o tempo, né? A paciência, muito também. Cara, eu vejo cara fazendo realismo hoje em dia. Eu tava acompanhando os vídeos de um cara, tenho estudado bastante com um cara que eu mencionei aqui até anteriormente ali em off, o Diego Rodrigues. Sim. E o Diego Rodrigues ele trabalha bastante com realismo, principalmente com leão, textura de pelos. Sim. É um cara fenomenal para fazer esse tipo de trabalho. E eu vi um outro cara num workshop de realismo que o cara tava falando que ele trabalha, faz os realismos dele todo com uma máquina de 200 pila, entendeu? O cartucho, ele não se compara mais com a agulha soldada, nem muito menos com a agulha de haste, entendeu? Eu ainda sou tanto quanto pré-histórico, não cheguei ainda no cartucho, ainda insisto em usar a agulhinha soldada nas hastes, que é uma coisa com a qual eu tô acostumado. Trabalho há muito tempo dessa maneira aí, mas eu vejo aí que os caras que trabalham com cartucho, por mais, como é que eu posso dizer, por mais que a máquina seja baratinha, seja simplesinha, os caras têm um rendimento muito maior do que os caras que trabalham com agulha de haste. Entendeu? Uma comparação que um tatuador, amigo meu que da Restinga fez, o Felipe. O Felipe ele insiste sempre que eu vá pro cartucho, entendeu? O Felipe Garcia. Cara, ele é um cara que ele defende com unhas e dentes o uso do cartucho. Ele me falou. Cartucho que tu diz é pras PEN? É pras PEN, exatamente. Só Cartuchinho. um cliquezinho ali. Tira um, tá usando a mesma máquina, tira um, coloca outro. No caso, quando a gente vai trabalhar com a. Por isso que eu tenho 5, 6 máquinas na bancada. Uma com cada agulha Exatamente, que diferente. às vezes eu vou fazer uma tatuagem e utilizo 4, 5 das minhas máquinas. Utilizo uma para fazer traço. Ou 4, 5 cor. Eu utilizo assim, ó, uma para fazer traço, uma só para fazer sombra. Às vezes uma para fazer a pintura, porque a soldagem das agulhas às vezes é diferente, e uma só pro branco. O branco tem que ser sempre limpinho, uma separada, para que o branco tenha uma boa aderência, e é o que dá volume na tatuagem, dá aquele Dá aspecto brilho, bacana, brilho, exatamente. Luminosidade. Então, o branco ele é
especial, né? Sempre tem que ter um materialzinho pior, né? novo ali. É pior, que mais dói, né? É a pior, sim. Todo mundo diz, né? A O branco pele- é o que dói. Que nada, mano. É que a tua pele já É foi que fica fudida. sempre pro final. É isso aí O que é o branco é a foda. última coisa, não é o branco Exatamente, que dói. não é o branco que dói, é o tempo que tu tá tatuando Claro, já ficou 2 horas, 3 horas, dependendo da tatuagem ali, 4 horas com o cara na tua é pele. mais. Aí depois que ele vai botar o branco em cima, óbvio. Tem mais convenção, às vezes a gente Ó, vê meu irmão trabalhos ficou lá. 22 horas tatuando. Cara, aconteceu um fato na convenção de qual? São José, Santa Catarina. Quando eu participei da convenção de São José, teve uma menina lá que ela já tava se tatuando, se não me engano, há 26 horas. É. 26 horas, ela tava que não aguentava mais. Mas o cara tava fazendo um lettering monstro na guria também, Sim. que começava na altura da costela, aqui vinha mais ou menos na parte do joelho. Um trabalho fenomenal, cara, fenomenal, lindo, 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 lindo. Sim. E chegou um momento assim que ela já não aguentava mais. Ela saiu da convenção, o cara, não, dá uma descansada, eu também vou dar uma descansada, come alguma coisa, depois a gente volta e termina. O Uhum. importante nem o é tu Rally. tá aqui pra que a gente volte às 7 horas pra apresentar o trabalho. É. 7, 8 horas pra apresentar o trabalho. Ela foi, voltou, e nessa volta aí alguém teve a genial ideia de dizer pra que ela passasse, pra que ela conseguisse aguentar a tatuagem, seguisse tatuando até fazer a Aham. finalização da tatuagem, até o momento de apresentar o trabalho para os jurados. Alguém deu a brilhante ideia dela utilizar uma pomada anestésica. Ah, A guria colocou a pomada anestésica e automaticamente, quando o tatuador voltou a fazer o trabalho, começou a fazer o trabalho, a pele da guria começou a arrebentar, como se fosse um balão. Arrebentando, cara. Resumindo, teve que parar. a pele ficou... ele concluiu o trabalho. A pele ficou toda lesionada e os jurados, eles até viram o trabalho dele, olharam o trabalho dele, mas acabaram desclassificando o trabalho dele. Não levou nem Tá louco. quinto, sexto Fuder, lugar. cara. E um trabalho de 20 e poucas horas. Imagina. Entendeu? Imagina. O Alisson também passou. Olha, uma foi 22, a outra eu acho que foi perto dos 20 e poucas horas também. E é uma das coisas que hoje em dia é que aqui na Restinga nós tatuadores temos um público bem específico aqui na Restinga, que é um público que trabalha Pobre. às vezes mais com mais com o comercial, entendeu? O pessoal gosta dos modelos prontos, daquilo que eles já viram, entendeu? Esses modelos aí mais complexos, trabalhos autorais, o pessoal vai, mas não vai muito, entendeu? Então, assim, o trabalho comercial, ele é feito bem mais rápido, Sim. Entendeu? O nome já diz, comercial, é um trabalho o cara já feito... chega com um negocinho pronto ali. Já faz 1 horinha, 2, já tá liberado, vai pra casa, entendeu? Eu acredito que os trabalhos mais demorados... A não ser que seja eu, que fica 5 horas lá, mas só batendo papo. E olha que eu me bate papo, hein? Gosta de um papo, né? Eu acredito que os trabalhos mais demorados que eu faço lá no meu estúdio hoje em dia é coisa de, sei lá, 4, 5 horas. Uhum. Mas, o que eu ia falar com respeito ao material. Que esse material novo que a galera tá utilizando aí, o cartucho e a máquina rotativa, eles minimizaram muito a dor em relação ao que era com a máquina de bobina, entendeu? A máquina de bobina, ela lesionava mais a pele e, por consequência, a pele inchava mais do que incha hoje em dia quando os caras trabalham com rotativa ou com bobina. E tinha um esquema eu não sei se... Mas tinha um esquema um tempo, que é por isso que a galera até hoje treina, mas treinar na pele de porco, treinar no coisa, por causa das camadas, né? Porque tu não pode botar tinta numa camada tal, porque senão tu estoura aí fica a sombra por baixo, né? E exatamente, tudo mais. estoura, fica vazado. E até com essas máquinas novas, isso também diminuiu, porque ela já tem uma biqueirinha que deixa mais ou menos o tamanho da agulha que tu quer, né? O cartucho e a máquina PEN, ele te dá essa opção, entendeu? O pessoal que trabalha com bobina faz a regulagem na mão. O pessoal que trabalha com rotativa também se obriga a fazer a regulagem na mão. Uma coisa mais mas tu ainda consegue regular mais preciso, né?
que nem a penha, ela é muito mais precisa, né? Aí é o que eu acredito que a gurizada que veio agora pro universo da tatuagem acabou se destacando. Sim. Porque antigamente, se o cara deixasse, os caras que começaram há 20 anos atrás, se o cara deixasse 5 milímetros de agulha, o cara achava muitas vezes que ele precisava utilizar aqueles 5 milímetros de agulha, entendeu? E acabava lesionando a pele. Hoje em dia, pra quem começa com uma pen, não vai passar esse perrengue aí de aprender a controlar na leveza da mão o que vai entrar de agulha pra dentro da pele. Por quê? Porque a máquina simplesmente já tem só uma... encosta ela e faz. Ela já tem uma regulagem padrão ali, entendeu? Ou tu diminui o recuo de uma máquina pen pra fazer sombra, ou tu aumenta pra fazer a pintura, entendeu? Mas é 8 ou 80, não tá na tua mão, tu não vai ter que fazer aquela regulagem ali no olho e controlar na mão. Eu ainda hoje, quando eu trabalho principalmente com as máquinas de bobina, deixo um determinado curso de agulha ali pra fora, mas utilizo às vezes, sei lá, 30, 40, no máximo dos máximos 50% quando é traço daquele curso de agulha que eu... controla na mão, hein? Exatamente, controla na mão. Mas é uma coisa que o pessoal que não tinha essa opção aí de ter um cartucho regulado, um time que o cara teve que aprender, aprender com o tempo. Sim, né? é.